José Botto é apresentado oficialmente no Flamengo, confirma alguns atacantes negociando com o clube e promete atacante já para a pré-temporada no Flamengo. Além disso, vamos falar também sobre a entrevista do Wesley, que não deu certeza sobre a permanência dele, e do Sampaoli, que saiu como vilão do Flamengo e está tentando virar ídolo do Flamengo, levando um jogador que a torcida não gosta muito. E além disso, vamos falar sobre Anderson Talisca, que a torcida está se mobilizando aí nas redes para pedir o jogador, essa contratação do jogador. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos, mas principalmente José Botto chegando ao Brasil e hoje sendo apresentado oficialmente à 13h. Ele deu uma entrevista coletiva, esclareceu muitos pontos, principalmente a questão das contratações, confirmou algumas negociações em andamento e também prometeu um atacante, disse que é prioridade e que a tendência é que ele já esteja na pré-temporada com o elenco do Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso já. Começando agora com Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, atualmente técnico do Rennes, da França, que está tentando virar ídolo do Flamengo, como levando o Alan. O Pumas do México, que tinha uma proposta também de empréstimo pelo jogador, agora tem concorrência do Rennes, que está tentando um empréstimo do Alan, e é bom lembrar que o Alan foi uma contratação do próprio Sampaoli. Ele gosta muito do jogador, e o Alan, de fato, jogou muita bola antes de vir para o Flamengo. Então, ele tem motivos de gostar se ele fosse basear no Alan de antes, do Atlético Mineiro, do Fluminense. Ele está tentando levar o Alan, a princípio por empréstimo, com uma opção de compra, com um passe fixado, empréstimo de 6 meses para ele jogar a segunda metade da temporada lá na França. Porém, o José Botto está tentando colocar uma cláusula aí de obrigação de compra. E aí o Rennes, de qualquer forma, independente dessa cláusula, já pagaria um valor pelo empréstimo, que ainda não está determinado. E durante o período, o Rennes teria que exercer a compra por um valor também determinado, caso essa cláusula de obrigação de compra entre. Caso não entre, é provável que fique como uma cláusula de opção de compra, parecido com o caso do Hugo Souza, e aí o Rennes teria a opção de comprar ou não por um valor pré-determinado. Em muitos casos, eles colocam esse valor inicial do empréstimo, inclusive, como um abatimento ao valor final do jogador. Então, a tendência é que ele seja negociado. A definição vai ser só em relação à França ou México. Porém, por conta de ser o Sampaoli e por ser um time da França, um centro maior do futebol, Europa, que também pesa muito na decisão, o Rennes ganha muita força e a torcida toda, as redes estão em polvorosa, estão em êxtase, já tratando o Sampaoli como herói, porque está levando o Alan para lá. Qualquer novidade que a gente tenha sobre essa negociação aí, qualquer atualização, eu trago para vocês. Também vamos falar, antes de falar sobre o José Botto, da torcida pedindo muito Anderson Talisca. Não tem nada vindo do Flamengo, mas a torcida está se mobilizando muito, pedindo muito a vinda do Talisca, que é um cara que, se a gente comparar com os valores envolvidos com o Firmino, muito provavelmente é um cara que daria para trazer também. Tem um perfil de valores aí parecidos e até em campo. A diferença é que o Talisca talvez faça um pouco mais as alas quando necessário, mas é um cara que joga ali tanto de segundo atacante quanto de atacante também. Então, a torcida tem se mobilizado bastante, aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre o Talisca, se vocês acham que seria uma boa contratação, se seria melhor do que o Firmino, melhor do que os outros nomes que vêm sendo ventilados por aí também. E esses outros nomes, alguns deles foram confirmados por José Botto hoje.
ele que confirmou a negociação com o Lassina Traoré, ou pelo menos que ele é observado entre outros atacantes, mas a questão de negociação mesmo que ele já confirmou foi em relação a Roberto Firmino. Ele, ao ser questionado, disse que o Firmino realmente está em negociação, mas não deu detalhes. Só deu uma risadinha, isso aconteceu no jogo do Zico no Maracanã, não foi nem na entrevista. Mas o que se diz é que para torcedores ele se disse muito otimista e que ele vê com muito boas possibilidades a chegada do Firmino ao Flamengo. Então, vamos continuar acompanhando aí. E agora, falando agora da chegada de José Boto ao Flamengo. Ele que deu algumas declarações bem importantes, falando principalmente em relação às contratações, falou também sobre essa questão aí do Davi Luiz, disse que ele já tinha tratado tudo com o empresário do Davi Luiz, depois de ter conversado com o Felipe Luiz e definido que não o manteria no elenco. E que ele fez isso porque, inclusive, usou uma palavra diferente, que não é tão comum da gente ver nos técnicos aqui, do PUTOS, e falou: eu falei direto com o staff do jogador, falei com o empresário, porque se a gente fala direto com o jogador, os empresários ficam pé da vida. Então, usou essa palavra na coletiva e disse que estava tudo tratado com o staff do Davi Luiz e que não teve mal entendido nenhum. A questão foi essa divulgação nas redes sociais que aconteceu com a presidência 2024. Porque o Ricardo Henriksen, que está assumindo agora a pasta de comunicação do Flamengo em 2025, deixou claro que o controle das redes sociais vai passar a ser da nova gestão só no dia 2 de janeiro. Então, ele dando aí a justificativa dele. Além disso, quando ele foi questionado sobre o Lassina Traoré, como eu falei, ele confirmou que ele está entre os jogadores negociados, que ele conhece muito bem o jogador, reforçou a questão do perfil de contratação que ele busca. E aí ele usou uma frase bem de efeito que é: eu prefiro a torcida do meu clube feliz em dezembro do que feliz em janeiro. E aí vocês vão ver, porque eu vou botar aqui a entrevista dele pra gente ver, mas faz bastante sentido isso em questão de nem sempre ele vai trazer nomes bombásticos que fazem muito barulho, que a torcida fica gritando, fazendo festa em janeiro, porque ele prefere que sejam jogadores efetivos, que vão render durante o ano e a torcida faça festa em dezembro. Então, vamos acompanhar aqui como foi a entrevista de José Boto na apresentação no Flamengo. O senhor esteve com o Felipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor, qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado no seu trabalho, o que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco, o que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Próximo. Quem vai? Próximo. Quem vai? Isto é água para beber. Boa tarde, Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né, e ele, no mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi. Obrigada. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional.
Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Próxima. Oi, Boto. Boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. Você falou que chegou, que ainda precisa conhecer, né? Muita coisa por aqui, mas você já vem conversando com o Filipe Luís. Vocês pensam em até quantos reforços para essa próxima temporada? E eu gostaria de saber se uma das prioridades é um substituto para o Gabigol. Obrigada. A partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou o que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, que é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com o tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Aqui, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Eu queria te perguntar a respeito de um atacante que o Flamengo está de olho, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar. Se você pudesse explicar como é que está essa negociação em relação a esse jogador e se o torcedor pode esperar um perfil de contratação nesse estilo, até que foi muito, você teve marcante isso na passagem pelo Benfica, pelo Shakhtar, porque nos últimos anos o Flamengo sempre tem feito contratações muito grandes em termos de nome e de dinheiro. Se ele também pode esperar um perfil, esse perfil vai mudar com você no comando. Obrigado. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax, na altura com 18 anos ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. E é isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando, e estamos nesse processo de análise. Então é isso, gente. Zé Boto foi apresentado, deu a declaração, confirmou muitas coisas, esclareceu outras coisas, confirmou que o atacante é a prioridade, o substituto do Gabigol é a prioridade, mas que eles não podem colocar os pés pelas mãos porque precisam de um cara que vá dar resultado, que vá ter o desempenho de acordo com o que eles pretendem no Flamengo. Então, hoje era isso. Lembrando a vocês para curtir o vídeo, para compartilhar com os amigos, com a família, para deixar o comentário aqui sobre o que vocês tiveram de impressão dessa primeira entrevista do José Boto, o que vocês esperam do Flamengo em 2025, e também não esqueçam de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder
perder nenhum novo vídeo, nenhuma notificação, para saber de todas as notícias do Flamengo no dia, para você compartilhar com todo mundo, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!